Como prometido, vamos falar da China, da industrialização chinesa. E como prometido, a nossa fonte não é o Dataku. É isso aqui, ó, Performance Econômica Chinesa na Longa Estrada, na Longa Jornada. Segunda edição, revisado e atualizado para os anos 1960 a 2030, de Angus Madison, pare a serviço da OCDE, certo? Que nós temos fonte, né? Igual aquele blogueirinho famoso, não, que nunca cita suas fontes e fica nervosinho quando alguém pergunta. Certo? Nem como aquele infeliz que escreveu bobagens do tipo Zumbi dos Palmares tinha escravo. Fonte aqui é uma coisa que nós levamos a sério. Primeira tabela que eu gostaria que vocês prestassem atenção é essa aqui. Né, os períodos temporais da China a partir das dinastias. Os primeiros 5 séculos de formação da China, a dinastia Qin, que deu o nome pelo qual o país é conhecido no Ocidente, e a dinastia Han, que deu origem a como os chineses se conhecem. Então, esse período, entre 221 a.C. e o ano 220, um período de cerca de 450 anos, é o período de formação do Estado chinês. Certo? Aí teve esse período aqui, entre 220 e 560, a desintegração, dinastia Sui, dinastia Tang, muito importante, a desintegração, mais uma vez, do Império, a dinastia Sung, muito importante também, a dinastia Joseon, que foram os ancestrais dos Manchus no norte, e os Yuan, que sucederam depois. A dinastia Sung do Sul, que permaneceu livre, né, dessas duas influências, Joseon e Mongol. A dinastia Yuan foi um período complicado da história chinesa. A dinastia Ming foi outro período de grande prosperidade. E a dinastia Manchu ou Qing. Certo? Esses são os períodos históricos. Esse comparativo aqui é muito importante porque ele dá uma ideia da proporção da sociedade chinesa com o resto do mundo. No ano 1, a China tinha 60 milhões de habitantes, o dobro da Europa, que tinha 30 milhões, mas menos que a Índia, que tinha 75 milhões. Perfeito? No ano 1000, a população chinesa até diminuiu para 59 milhões. A europeia permaneceu estável, e a chinesa também, mas o resto do mundo cresceu. Pode ver aqui. No ano 1300, vamos dizer que é o auge dessa primeira fase da China, e o período que nós vamos tratar de industrialização chinesa, a população chinesa subiu de 59 para 100 milhões de habitantes. A europeia também teve um crescimento de 32 para 52 milhões. A indiana cresceu, o mundo inteiro cresceu, na verdade, né? Mas foi o auge da população chinesa. Entre 1300 e 1500, a população europeia cresceu quase 40% e a chinesa 3%. A população indiana cresceu muito, então foi um período, 1300 e 1500, dominado não pela Europa, mas pela Índia. Entre 1500 e 1700, a população chinesa cresceu de 100 para 138 milhões de habitantes, quase 40%. A população europeia também cresceu mais de 40%, 71 para 100 milhões. A população indiana, mais uma vez, foi a que mais cresceu, então esse período aqui continua tendo a Índia como a maior potência econômica do mundo. O Japão também cresceu muito. E aí nós temos o período 1700, 1820, que foi outro período extraordinário da China. Ela passa de 138 para 381 milhões, quase 40% da população humana, uma segunda fase de industrialização, quando a europeia estava começando a sua primeira. A população europeia cresceu de 100 para 170 milhões, parece grande coisa quando a gente só pensa na Europa. Mas olha aqui o que aconteceu com a China e olha o que aconteceu com a Índia. Então ela cresceu apenas 44 milhões de habitantes, foi um período de relativa estagnação. Por quê? O que explica essa relativa estagnação? A Europa. A partir do fim do século XVIII, a Índia começa a ser colonizada e, abre aspas, civilizada pela Inglaterra. Então isso explica o menor crescimento. Entre 1820 e 2003 foi um período ruim para a China, certo? Mas a população dela volta a ser muito superior à população europeia. Tranquilo? Bom, vamos continuar. Pois bem, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Foi esse o período que teve a primeira industrialização chinesa, a primeira revolução industrial chinesa. Houve 3. A primeira, que aconteceu entre 960 e 1380, pegou a dinastia Sung. As dinastias Sung permaneceu no sul, mas no norte foi sucedido primeiro pelos Joseon, segundo pelos mongóis. Então podemos dizer que, considerando o Sung do sul, o período 960 a 1280 é o período Sung, da primeira Revolução Industrial Chinesa. Houve uma segunda Revolução Industrial Chinesa, no começo da dinastia Qing,
e depois, no começo do século XX, a terceira Revolução Industrial Chinesa. Perfeito? Nós estamos analisando a China. Prestem atenção nisso, por gentileza. O que o estudo da OCDE relaciona com a primeira industrialização chinesa na dinastia Sung, bem antes da Europa? Perfeito? O aumento enorme da população, que passou de 55 para até 140 milhões de habitantes. Então, se a população cresceu tanto, isso ao mesmo tempo ajuda a explicar e é explicado pelo desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico passou do norte para o sul da China. Perfeito? Então, a população, né, do sul da China representava 24% do total por volta do ano de 750. Mas em meados do século XII, 85% da população chinesa, aqui ó, 85% da população chinesa vivia no sul da China. Por que isso é importante? Porque o norte da China, nós vimos lá em cima com as dinastias, foi atacada pelos chamados bárbaros, primeiro os Jurchen, ancestral dos Manchu, e depois os mongóis, certo? Então, o sul, que era subdesenvolvido, se torna, com a transferência de capital, com a transferência da família real, da corte, uma das regiões mais desenvolvidas e depois, de longe, a região mais desenvolvida da China. Repare que, olha isso aqui, que coisa importante. Uma das coisas que acelerou o desenvolvimento chinês foi o desenvolvimento das técnicas de impressão. Impressão, lembra aquele negócio que começou com Gutenberg na Europa? Não, não começou com Gutenberg na Europa, não. Começou uns 4 séculos antes na China. Mas a China não tinha tipos móveis. Não, tem Jacó de mola, bizu. Não tem, por um motivo simples. A escrita chinesa é diferente da europeia. Perfeito? São milhares de símbolos. Não dá para você ficar trocando de tipos assim, não. Então eles faziam tipos fixos. Não que eles não dominassem a tecnologia de tipos móveis, só que ela não é prático com formas de escrita ideográfica, logogramas como os chineses, entendeu? Então a imprensa não foi uma invenção europeia, foi uma invenção chinesa. A fonte não é o Dataku ou um discípulo do Olavo de Carvalho, não. Esse estudo da OCDE é muito bem feito. Tranquilo? Entenderam? E a publicação em larga escala de livros e manuais de instrução ajudou a China a ter um desenvolvimento excepcional. Tranquilo? Modernos métodos de irrigação e desenvolvimento. Certinho? Navegação. Construção de canais internos. Eu vi um estudo, porque tá cheio de gente mal intencionada e burra por aí, né? Fala, mas o Império Romano tinha muito mais estradas do que a China. Claro que tinha, porque o Império Romano não tinha rios navegáveis. E a China tem rios navegáveis desde o ano 600 a.C. No ano 600 a.C., a China já tinha mais hidrovias do que o Brasil tem hoje. A China é uma civilização que se desenvolveu em planície, entre os rios Huanghe, Yangtze, o rio Pérola, certo? Entre esses 3 rios, os chineses construíram uma série de canais fluviais e navegavam entre eles e nos mares costeiros. Então, por a China ter uma quantidade enorme de hidrovias, é que ela não desenvolveu estradas. Não é porque o Império Romano era superior, não. Burro. Ok? Isso nós não estamos falando para você, querido leitor. Estamos falando para os idiotas que tentam te enganar. E não são poucos, acredita em mim. Vamos só mostrar isso aqui também, porque eu preciso. Olha só. PIB per capita com valores de dólares de 1990 em anos específicos. Aqui, no ano 1, a renda per capita Império Romano, dos europeus era 550, dos chineses 450. Dos chineses permaneceu estável, 450 no ano 960. Início daquela dinastia Sung que nós falamos. A europeia caiu para 422. No ano 1300, a chinesa subiu para 600. E a europeia para 576. Então a China era bem mais rica do que a Europa, no fim da dinastia Sung. E por volta do ano 1700, a chinesa se manteve estável, enquanto a europeia subiu para 924. Nós explicamos isso, né? Pirataria, escravidão, roubo, pilhagem. Isso aqui nem faz parte do escopo, mas eu tenho que mostrar. A população chinesa no ano 2000 era de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, mais ou menos. A população brasileira de 160 milhões de habitantes, certo? A China tinha 0,08 hectares aráveis por habitante. O Brasil tinha 0,31 hectares aráveis por habitante. Perfeito? Esse período aqui
de declínio econômico e humilhação externa foi o período em que, adivinha, o capitalismo destruiu a China. Não foi o socialismo, foi o capitalismo. Humilhação externa é o nome que o pessoal da OCDE dá para colonialismo e principalmente imperialismo. O imperialismo capitalista europeu que destruiu a China. Não foi o socialismo, ok? Se a China passou por um grande período de empobrecimento, não foi pelo socialismo, foi pelo capitalismo. É o que o pessoal da OCDE aqui chama de humilhação externa. E por que eu mostrei os grãos naquela outra tabela que eu apresentei para vocês? Foi porque mesmo dispondo de uma área arável muito menor que a brasileira, a produção chinesa de grãos é 9 vezes maior que a brasileira, certo? Bom, quando a gente analisa a performance econômica da China, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, da União Soviética e do mundo, a gente percebe que a China passou por um período muito desagradável de perda de prestígio entre 1820 e 1978. Enquanto o resto do mundo enriqueceu enormemente, a China e a Índia empobreceram enormemente. É só ver isso aqui, ó. Só você ver isso aqui. Você não tinha uma diferença tão grande por volta do ano 1700, quando começou o imperialismo capitalista. E aqui você tem a completa destruição da economia chinesa e indiana pelo imperialismo capitalista. Então, quando você falar o comunismo matou melões, considera os muitos e muitos e muitos melões que o capitalismo matou. Não foi só o socialismo que, abre aspas, matou melões, não. O capitalismo matou muito mais. Ele destruiu a China e destruiu a Índia. Foi assim que a Europa ficou rica. Lembra quando eu falei? E eu vi falando que a Europa ficou rica roubando os outros? Certo? E aqui não tem a África, que foi mais pilhada ainda do que China e Índia. Mas se você comparar essa linha com o que era o mundo antes do imperialismo capitalista europeu arrebentar com o resto do mundo e depois com aquilo que o mundo fora da Europa se tornou depois de ser roubado e pilhado por ela, você vai entender o que eu estou dizendo. Perfeito? Não dá para me falar mais especificamente sobre isso, porque senão o vídeo fica muito grande, ele já está grande. Enquanto eu estou terminando o vídeo, só preste atenção no avanço da manufatura chinesa, o início da terceira revolução industrial chinesa, que se expandiu rápido e grandemente a partir da instalação do socialismo. E conseguiu se recuperar daquilo que o capitalismo fez com a China, que foi destruir a economia do país, certo? Então, nós vimos que a industrialização começou na China, mas o capitalismo destruiu esse período industrial, tanto a primeira quanto a segunda revolução industrial chinesas, certo? E ele sim matou melões na China, na Índia e no resto do mundo. Infelizmente não dá para falar sobre tudo isso agora, senão o vídeo fica grande demais. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tenho vários livros sobre o assunto e posso comentar o que vocês me pedirem, ok? Tenham um bom dia, sigam o canal, se inscrevam, compartilhem.